E aí, pessoal, se preparem porque hoje a gente vai embarcar numa história incrível que acontece logo depois do Natal. Um evento cheio de mistério, profecias e encontros do destino. É a festa da apresentação do Senhor. Então, bora pensar numa coisa. O Natal todo mundo conhece, né? Mas alguém já parou para pensar no que vem depois? Pois é, a aventura da Sagrada Família estava só começando. E o próximo capítulo dessa jornada acontece exatos 40 dias depois. E a primeira grande missão dos nossos heróis, Maria, José e o bebezinho Jesus, já estava marcada. O destino, a grande cidade de Jerusalém, direto para o lugar mais sagrado de todos, o Templo Sagrado. Isso mesmo, 40 dias depois do nascimento de Jesus, lá foram eles. E não era uma viagem de férias não. Eles estavam indo cumprir uma tradição super antiga e sagrada, um costume que vinha de muitas e muitas gerações. Mas por que essa viagem era tão importante assim? Bom, tudo tinha a ver com uma lei bem antiga, uma regra especial do povo deles. Que regra era essa? Aí que está o grande mistério que a gente vai desvendar agora. Era assim, a lei dizia que todo primeiro filho homem era consagrado, ou seja, dedicado a Deus. Mas calma, isso não tinha nada a ver com sacrifício. Era, na verdade, um jeito de dizer muito obrigado a Deus, sabe? Para mostrar que a vida é o maior presente de todos. E para cumprir essa lei, era preciso fazer uma oferta. Normalmente, era um cordeiro. Só que Maria e José ofereceram um par de rolinhas, o que mostra como eles eram uma família humilde. O mais importante era o resgate. O filho era como se fosse comprado de volta, simbolicamente, porque a lei ensinava que Deus é o Deus da vida. E agora que a nossa história ganha um toque de filme, porque lá dentro do templo, sem que Maria e José fizessem a menor ideia, duas pessoas muito sábias e misteriosas estavam esperando. A vida inteira deles foi uma preparação para aquele exato momento. O primeiro era Simeão. Imagina um mestre sábio, um homem justo que sentiu uma força especial, o Espírito Santo, guiando os passos dele. Naquele dia, essa força o levou direto para o templo. Ele tinha uma promessa, a de que veria o Salvador antes de partir. E quando Simeão viu o menino Jesus, ele o pegou nos braços e disse essas palavras poderosas. Imagina só a emoção, a missão da vida dele estava completa. Naquele momento, ele estava segurando a esperança do mundo. Mas Simeão também disse algo misterioso para Maria. Ele falou que Jesus seria um sinal de contradição. Isso queria dizer que, enquanto muitas pessoas o amariam, outras não iam entender sua mensagem e ficariam contra ele. E que Maria, como mãe, sentiria a dor dessas futuras lutas no coração como se fosse uma espada. E a aventura no templo ainda não tinha acabado. Tinha mais alguém super especial esperando para encontrar o menino Jesus. Essa era Ana, uma mulher de Deus. Ela era tão dedicada que praticamente morava no templo, sempre orando, e por causa da sua fé e sabedoria, ela também conseguiu ver além da aparência de um bebê comum. Ela olhou e reconheceu na hora a identidade secreta de Jesus, o esperado. Uau, que dia, hein? Todos esses encontros, essas profecias no templo, eles nos mostram algo muito importante. No fundo, essa história toda é sobre luz e esperança. E aqui vem a grande reviravolta da história. As pessoas mais velhas no templo, Simeão e Ana, eram as mais cheias de esperança. A fé que eles tinham manteve seus corações jovens, sempre olhando para o futuro. E isso nos ensina uma coisa incrível. A esperança em Deus nunca decepciona e mantém nosso espírito sempre jovem. Essa história nos deixa com algumas ideias brilhantes. Primeiro, que Jesus é como uma luz para o mundo. Segundo, que a esperança pode manter nosso coração sempre jovem, como o de Simeão e Ana. E assim como Maria, é bom a gente guardar as coisas importantes que aprendemos no pensamento. E o mais importante de tudo, é preciso ter coragem para encontrar essa luz e caminhar com ela. A história nos mostra Simeão e Ana reconhecendo a luz. Isso nos faz pensar como cada um pode ser uma pequena luz na vida das pessoas ao redor. É uma ideia para a gente guardar no coração. Até a próxima!